Bom dia, turminha, sejam muito bem-vindos ao curso técnico profissionalizante mecânica. Beleza com vocês? Hoje nessa quarta-feira maravilhosa, né, galera? Então, pessoal, como a gente já havia... Bom dia, Cauê! Bom dia, ótimo! Como nós já havíamos combinado, né? Hoje nós faremos a nossa recuperaçãozinha nessa primeira aula, galera, tá? Faremos a nossa recuperaçãozinha nessa aula, beleza, pessoal? E depois da nossa recuperaçãozinha, ok? Aí nós seguimos com a nossa revisãozinha da avaliação, tá? Para ver algumas questões ali que ficaram faltando, né? Ou que algumas dúvidas apareceram, beleza? Então o professor vai fechar aqui, né? E vai colocar, dei o link para vocês lá, tá ok? No nosso WhatsApp. Aí o pessoal aí que já sabem, né, as pessoas que vão ter que fazer essa recuperação, entrem lá no link e a gente já fecha daí esse tema, ok? O professor só vai publicar ele aqui. E está lá, pessoal, o nosso link para a realização da provinha, ok? Da nossa provinha de recuperação. Então, hoje, né, teremos essa primeira aula, né, falando a respeito disso, beleza? Então pode ir acessando lá e começar a nossa recuperação. E o professor está aqui disponível, qualquer coisa, ok? E aí, turminha? Tudo bem, galerinha? Daí, professor. Tranquilo, Cauê? Muito bom, pessoal, tá? Muito bom mesmo aí. Professor, muito feliz que conseguiram ter um entendimento global, né, da matéria. Mas, pessoal, né, qual é a questão aqui, né, que a gente precisa tomar cuidado, tá? Tomar bastante cuidado. O professor fala bastante sobre isso, né, faz essa comparação, né, entre o médico, né, e nós aí como técnicos em mecânicas, né, galera? Nós temos que tomar bastante cuidado, porque qualquer erro, né, que nós tivermos aí dentro da do nosso dia a dia do trabalho, ok? A gente acaba tendo corre risco de vida, né, pessoal? Então, o que o professor vai trazer aqui novamente, né? Vamos trazer uma revisãozinha da nossa avaliação, que no geral, muito bem, foram ótimos, né? Mas teve algumas questõezinhas ali que eu vi que o pessoal acabou se enganando, né? Acredito que seja por falta, né, de concentração, pessoal, porque eram questõezinhas que às vezes vocês acertaram em uma questão e erraram na outra, né? Às vezes por emoção ali, acabam marcando a questão errada, né? Mas para que fique claro para todos, né? Vamos repassar então essas questõezinhas básicas aí, bem tranquilo, bem rápido, né? E no final da nossa aulinha, galera, vamos fazer um Kahoot lá novamente, né? Para ver como é que vai ser a pontuação da galera, uma competiçãozinha, né? Para ver se realmente todo esse material, né, ficou bem gravado aí na cabecinha de vocês, ok? Beleza? Então vamos dar início aqui à nossa revisãozinha rápida. Então, pessoal, né, hoje nós vamos fazer a nossa grande revisão da avaliação. O professor analisou o resultado aí do pessoal, né? Primeiramente, o professor já deu, né? Parabéns, galera. Maria dominou aí os conceitos práticos, né? Como funcionam os passes, espelhos, né? Lá na questão 6 a gente viu isso. A função da convecção forçada, lá na questão 7, né? Mas nós tivemos aí algumas questões conceituais que geraram dúvidas em quase metade da turma, né, galera? São essas pegadinhas que vamos corrigir hoje para garantir que o conhecimento de vocês esteja 100% sólido, ok? Então, no diagnóstico aí de manutenção, galera, o professor
né, falou um pouquinho, um erro conceitual pode levar a uma decisão errada, né? Se o técnico confunde os tipos de transferência, por exemplo, de calor, né? Ele pode procurar o problema no lugar errado. É isso que vamos corrigir hoje, ok? Então, às vezes, um conceito ali, uma palavrinha, né? Acaba confundindo, né? Não sou. Por isso que assim, o professor fala bastante, galera, olha, se não sabe, se não tem certeza, não faça, tá? Isso é do dia a dia, na vida de vocês, pessoal, tá? Não tenho certeza, não faça, né? Não faça. Porque às vezes vai realizar uma determinada atividade ali, né? E tá com vergonha de falar que esqueceu, tá? Não sejam assim. Não saia, não sei, não lembro como é que faz, vou perguntar para quem sabe, vou atrás da informação, vou buscar essa informação e vou fazer da melhor forma possível, né? Para que isso não ocorra e aconteça acidentes, pessoal, porque qualquer erro que nós tivermos aí dentro do nosso dia a dia é uma possibilidade gigante aí de acidentes, e são acidentes fatais, pessoal, né? Fatais. Quando vocês forem fazer lá os cursos da INRs, quando vocês forem trabalhar diretamente com isso, né? Dentro da segurança de trabalho, eles vão passar todos esses cursos, vocês vão ver que um errinho, né, que a gente acaba esquecendo, ou às vezes por não lembrar, acaba acontecendo acidentes fatais, pessoal. Então temos que tomar muito cuidado, tá? Dito isso, né, vamos ver lá os 3 modos de transferência, né? Vimos lá na questão 20, né, pessoal? Menos 55% de acerto, né? Foi uma das mais difíceis. A pergunta era o quê? Convecção natural depende da densidade. É verdadeiro. Lembra lá, pessoal? O ar quente sobe, né? O ar quente sobe. Condução exige contato físico, correto, né? Moléculas a moléculas lá, né? Então, para condução, nós temos que ter o sólido, lembra, pessoal? A irradiação precisa de um meio material, falso, pessoal. Irradiação é a mesma radiação, né? Então, tomem cuidado. A resposta era 1 e 2 estão corretas. O erro da turma foi achar que irradiação era verdadeiro. Vamos revisar um pouquinho então, né? O que é condução, convecção e radiação, galera? Então vimos lá, né, esses três temas lá na aula 9, no slide 3. Condução, transferência por contato, né? Exemplo, metal sólido, precisa de meio. Né? Convecção, transferência por movimento, fluido, precisa de meio também. Radiação, transferência por ondas eletromagnéticas. A luz infravermelho, por exemplo, não precisa de meio, ok? Então, um exemplo prático aí, né? Como o calor do Sol chega na Terra, galera? Pelo vácuo do espaço, né? Isso é radiação. Dentro da fornalha da caldeira, o calor intenso da chama viaja até os tubos por radiação, mesmo sem tocar neles, pessoal, ok? Então tomem bastante cuidado aí com esses temas, né? Mais uma vez, convecção natural depende da densidade, né? Quando o ar é aquecido, suas moléculas se afastam, a densidade diminui, o ar sobe e o ar frio desce, né? Então vamos lá de novo, quando o ar é aquecido, né? Suas moléculas se afastam, a densidade diminui, né? Ele fica menos denso, menos pesado, né? Contudo, o ar tende a subir, por isso que nós colocamos os ar-condicionados na parte de cima. Lembra que o professor falou? Por isso que a gente coloca o ar-condicionado na parte de cima. Por quê? Porque o ar quente tende a subir, né? Por ele ficar menos denso, ok? Então, ao aquecer uma panela com água, as bolhas sobem. Isso é convecção natural, tá? Na convecção, o fluido se move por causa da variação de densidade. É o que faz o ar quente subir, o ar frio descer, criando as correntes de ar que sentimos. Então, quando a gente for falar de condução, que exige um contato físico, um sólido, né? Acontece de moléculas para moléculas. Uma vibra e transfere, né, energia para outra. Lembra lá? Coloca uma colher de metal em uma xícara de café quente.
o calor vai do líquido até o cabo, ok? Porque, lembram lá? É sempre do mais quente para o mais frio, galera, né? Na condução, o calor caminha pelo material, precisa de contato físico e ocorre até mesmo sem movimento de matéria. Aí a irradiação precisa de um meio material? Não, galera. A irradiação ou radiação é o único modo que não precisa de meio físico. O calor é transferido por ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, né? O professor colocou aí, o Sol aquece a Terra por irradiação. O calor viaja pelo vácuo do espaço, pelo vácuo, onde não tem nada, ok? Um aquecedor elétrico ou uma lâmpada incandescente também emite radiação térmica, né? Então, se a gente chega ali perto daquelas lâmpadas incandescentes, lembra o que? Não é as lâmpadas frias, pessoal, não é as lâmpadas de LED, as lâmpadas incandescentes, aquela que no meio da lâmpada tinha lá uma resistência, né? Se a gente chega próximo dela ali, você pode sentir o calor, mesmo sem tocar, né? Você consegue sentir o calor, beleza? Então, se fosse verdade que a radiação precisa de um meio, o Sol nunca aqueceria o espaço no vácuo, né, pessoal? Então, lembre-se disso, radiação, galera, não precisa de meio material, não precisa de meio físico. Então, pessoal, vocês conseguiram observar ali no videozinho, ficou um pouco mais claro, né? Como que hoje a gente trabalha com essas três, né, tipos de propagação, ok? Então tomem cuidado, pessoal, na radiação não precisa, sempre lembrem, né, em radiação, a gente vai lembrar, né, do Sol, né, se propagando aí no vácuo do espaço, então ele não precisa de nenhum meio material, ok? Beleza? Estamos tranquilo aqui, né? Deu para entender lá, galerinha, como que funciona isso? Podemos seguir aqui. Alguma dúvida a respeito disso ainda ou não? Vamos lá, pessoal. Agora. Vou acreditar que vocês não tenham dúvida. Pessoal, sabe por que é importante isso agora, galera? Porque daqui a pouco nós vamos entrar lá no ciclo de refrigeração, né? Lembra ali que nós vimos em convecção, né? Nós vamos entrar e nós vamos utilizar bastante esse conceito, tá, pessoal? A gente vai ver lá refrigeradores, vai ver ar-condicionado. Então é importante que esse conceito esteja bem claro aí para vocês, né? Lembra que o professor sempre fala, quando a gente fala em condução, a gente está falando de líquidos, convecção, a gente está falando aí de sólidos, né? Então lembrem-se bem de todas essas teoriazinhas, né? Desses conceitos, pessoal, para depois, na próxima aula, a gente vai começar já a entrar com o conceito de ciclo de refrigeração. E isso vai ficar bem claro para vocês. Vocês vão poder desmontar aí a geladeira, né? Geladeira é um nome popular, né, galera? Porque o nome é refrigerador. Então vocês vão poder desmontar, né, a geladeira de casa e remontar. Vão poder desmontar o teu ar-condicionado, se alguém tiver um ar-condicionado em casa, né? Porque em Curitiba, nesse frio, nunca vi. Mas tiver uma boa, apesar que o ar-condicionado também esquenta, né? Então, ele vai poder desmontar e montar e vai poder achar os defeitos que neles existem. E é bem assim, é bem tranquilo, bem fácil, galera. Vamos lá. Então, ponto crítico ali também, galera. Na questão 16, na 23, né? O papel do isolante, pessoal, né? Então, nas duas ali tinha a mesma pegadinha, ok? O isolante lã de rocha funciona porque tem alta condutividade térmica, galera. É falso isso aí, né, pessoal? Condutividade térmica, o casinho nosso lá, né, mede a facilidade com que o material conduz calor. Nós vimos lá na aula 9, slide 6. Alto K, né, bom condutor. Quem são eles? Metais, cobre, aço. Queremos isso nos tubos. Lembra até no videozinho ali ele mostrou, né, um pouquinho a respeito disso. Baixo K, bons isolantes. Então, ar parado, lã de rocha, isopor, queremos isso no isolamento, galera, tá? Então, um exemplo prático aí, incrustação, lembra que a gente falou bastante lá, até na questão 16 caiu, né? É um problema porque ela tem baixo K, é um isolante, e nós não queremos na parede do tubo, pois ela bloqueia a condução, né, galera?
O erro foi confundir as palavras, né? Lembre-se, isolante baixo K, condutor alto K, pessoal, beleza? Então, eu acredito que ali foi uma das questões que eu também acredito que seja por um pouquinho de falta de atenção aí, tá? Então tomem cuidado. Pessoal, mais uma vez, né? Nós não podemos errar esse tipo de situação, ok? Imagine lá você no teu dia a dia de trabalho e o teu superior pede para você fazer um isolamento, né? Em um determinado tubo e você vai lá e vai buscar um material feito de aço, né? Vai adiantar? Não, galera, porque o aço ele é um bom condutor, né? Então ele não vai fazer a parte de isolamento, ok? Beleza? Tranquilo, né? Todo mundo entendeu aí o porquê que acontece isso, né, galera? Eu acho que está bem claro isso para vocês. Mas é uma falta de atenção ali mesmo, pessoal. Tomem cuidado, tá? No dia a dia. Então, condução vezes convecção, né? Vamos reforçar as afirmativas 1 e 2 da Q23, que a maioria acertou, mas alguns ainda erraram, ok? Condução é o mecanismo dominante em sólidos, é o calor passando pela parede do metal do tubo. Convecção é o mecanismo dominante em fluidos, é o calor sendo transportado pelo movimento da água ou do ar, né? Exemplos, no trocador de calor temos os dois, convecção, fluido quente, condução pela parede do tubo, convecção para o fluido frio, né? O técnico precisa saber se a bomba falha, o problema é convecção forçada. Se o tubo está incrustado, o problema é condução, tá? Beleza, galera? Então se a bomba falhou, né? Bomba é um sólido, o problema é convecção forçada, né? Se o tubo está incrustados por quê? Porque tem lodo. Então o problema é condução, ok, galera? Ponto crítico, né? Na questão 14, funções do isolamento. A questão 14 foi uma pegadinha, né? As afirmativas eram: o isolamento térmico ajuda a combater a perda de calor. Verdadeiro. A falta de isolamento causa desperdício de energia. Verdadeiro. O isolamento também serve como barreira acústica. Ah, é verdadeiro, professor. A resposta correta eram todas, né? Mas alguns marcaram só a 1 e a 2. A lã de rocha e a fibra cerâmica, além de isolantes térmicos, são excelentes isolantes acústicos, pessoal, tá? Na manutenção, quando o técnico repara o isolamento de uma tubulação, né? Olha lá na aula 5, no slide 8, ele está combatendo a segunda lei, perda de calor, e ao mesmo tempo ajudando a reduzir o ruído do ambiente da fábrica. O erro foi pensar que o isolamento só tem uma função. Na mecânica, muitos componentes têm múltiplas funções, galera, beleza? Então lembre-se lá, qual que é a segunda lei da termodinâmica, né, galera? Então a segunda lei, ela diz o quê? Que o calor, ele sempre vai, né, passar pro material mais frio, né, pessoal? Tá? Aí nós normalmente a gente tenta combater ele, né? Como que a gente faz? Através do isolamento, né? Através de materiais isolantes. Então pense no tubo lá. O tubo, ele tem um calor, né? Ele está passando calor, está passando vapor por ali. A gente não quer que esse vapor ele tenha essa perda, né? Aí a gente isola esse tubo, né? Isola esse tubo para que ele continue com o máximo possível de calor ali dentro, ok? Lembra-se disso, né, pessoal? Então, acredito que esse aí foi um dos errinhos aí que vocês tiveram. Professor, parar aqui. Aí. Então, acredito que foi um desses erros que vocês cometeram aí, né, pessoal? Tomem cuidado, tomem cuidado. Lembre-se disso. Nós, normalmente, nós queremos combater a segunda lei, né? Que é a perda de calor, a gente quer manter o calor, né? E através disso a gente usa isolantes, tá? E normalmente quando a gente usa esses isolantes térmicos, a maioria deles também são isolantes acústicos, né, galera? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá.
Então, ponto de dúvida lá na questão 1, princípios da termodinâmica. A questão 1 perguntava o princípio básico da termodinâmica, galera. A resposta correta é: a energia se transforma, mas nunca desaparece. Muitos marcaram: a energia pode ser criada e destruída, o que viola a primeira lei, né? Lembrem-se lá, conservação é a palavra-chave, ok? Então essa é a base do nosso balanço de energia. Se a energia desaparece, né, não precisaríamos nos preocupar com o rendimento, né, o nosso eninho lá, ok? O erro é conceito fundamental. A energia do combustível não desaparece. Ela vira trabalho, calor de escape, atrito, etc, ok? Então nada desaparece, galera. Ou seja, nada é perdido, tudo se transforma, beleza? Ok? Lembre-se dessa questãozinha. Tá? A energia, ela pode ser criada, mas ela não pode ser destruída, né? Então tivemos ali um ponto de dúvida também na questão 9, né? No ciclo Rankine, galera. Então a questão 9 perguntava sobre o ciclo Rankine, pessoal. A resposta correta é converter calor em trabalho mecânico usando vapor, ok? Alguns marcaram transforma eletricidade em calor. Isso é o chuveiro, né? O Rankine é o ciclo da máquina a vapor e da turbina, pessoal, né? Então a caldeira lá, ela é o coração do ciclo Rankine. Ela gera o vapor de alta pressão que faz girar a turbina, ok? Trabalho mecânico. O erro foi associar o Rankine diretamente à geração de vapor para trabalho mecânico, beleza, pessoal? Então lembrando lá, novamente, a caldeira é o coração do ciclo Rankine. Lembra lá que tem todas as etapas do ciclo Rankine, né? Então ela gera vapor em alta pressão e daí sim a gente consegue gerar a turbina. Tivemos um ponto de dúvida lá também na questão 22, calor sensível vezes calor latente, né? Então a questão 22 perguntava: o que é calor sensível? A resposta correta é a energia que causa uma mudança na temperatura. Alguns colegas colocaram a energia absorvida durante a mudança de fase, que é a definição de calor latente, pessoal. Toma cuidado, né? Então, o professor vai falar aqui. Então, um exemplo lá. A água, né, de 20 graus a 100 graus, calor sensível. O que eu estou mudando aqui, galera? O que eu estou mudando aqui? A água de 20 graus para 100 graus. Estou mudando o quê? Temperatura, ok? Agora, a água aqui de 100 graus para virar vapor a 100 graus, eu estou mudando o quê? É o calor latente. Eu estou mudando o estado físico da matéria, pessoal. Beleza? A temperatura é o quê? A mesma, 100 graus, ok? Tomem cuidado. Então, calor latente, eu mudo o estado físico da matéria, beleza? E o calor sensível, eu mudo a temperatura. Tá? O erro foi confundir os dois, né? O técnico sabe o poder do vapor, né? Está na energia latente que ele carrega, Então, um ponto de dúvida na questão 4 também é a segunda lei, né? O fluxo. Tá? Então, a segunda lei diz que o calor sempre flui do corpo mais frio para o corpo mais quente. Essa é um tipo de pergunta aí que eu tenho certeza que foi falta de atenção, né, pessoal? O calor sempre flui do corpo mais frio para o mais quente? Falso, né? A segunda lei diz o oposto. O calor flui naturalmente do quente para o frio, né? É por isso que precisamos de isolamento, né? O vapor quente, 150 graus, quer perder para o ar da sala, 25 graus. O isolamento apenas retarda esse fluxo natural, ok? Então o erro aí é inverter o fluxo. Lembre-se, o café quente esfria sozinho, né? O café quente esfria sozinho. Ele nunca vai esquentar sozinho usando o ar frio da sala, né, pessoal? Então esse aí é um bom exemplo que eu trouxe aí, galera. Lembre-se, ó, deixar uma xícara de café aí na sala, ela vai esfriar sozinho, porque ela tende a
o calor, a liberar o calor para o ar, né, galera? Porque o ar ele tá mais frio que o líquido, ok? Então ele tende a perder o valor, o calor para ele. Quando nós queremos que isso não aconteça, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós isolamos, né? Esse líquido, por exemplo, quando a gente toma lá a, a garrafa térmica, né? A garrafa térmica, então nós isolamos. Ou o copo Stanley, né? Que hoje a gente vê bastante, a gente isola esse líquido para que ele não perca, galera, para que ele não perca, né? Esse calor ou frio, né? Para o ambiente, beleza? E ele nunca vai esquentar sozinho, né? Não tem como ele esquentar sozinho, ok? Então, alguns diagnósticos para a gente observar lá na questão 15, trocador de casco e tubo, né? Nas verdadeiras e falso lá. Então, a questão 15 foi um diagnóstico de trocador de casco e tubo. Vamos analisar. Então, a primeira lá, o óleo, né? 10 bar na água, 4 bar. Vazamento interno. Beleza, ok, verdadeiro. Óleo quente mais ΔP, alta da água, né? Incrustação, verdadeiro. Solução para um tubo furado. Substituir o feixe, galera. O professor colocou lá e vocês, alguns, né, colocaram como verdadeiro, pessoal. É falso, né? Solução para um tubo furado. Vamos lá, pessoal. O tubo, né? A gente não substitui ele, o feixe inteiro dele, porque ele é muito caro para fazer isso, né? Então, não tem o porquê nós substituímos todo esse equipamento por causa de 1 ou 2 tubos furados. O que nós fazemos? O tamponamento, né? Que é vedar as duas pontas do tubo furado no espelho, ok? Nós fazemos o tamponamento. A gente não substitui feixe, bem? Então, o erro é de procedimento de manutenção. O tamponamento é a solução rápida e barata, mas lembre-se que ele reduz a área de troca do trocador, ok? Beleza? Seguindo. Lá na questão 17, incrustamento de segurança, né? Então, na questão 17 foi sobre incrustamento. Olha, instrumentos, galera, instrumentos de segurança. A maioria acertou, mas houve confusão na afirmação. Lembra, o professor falou bastante disso, galera, aquele dia. O presostato é o instrumento que mede e mostra a pressão? Falso. Manômetro é o relógio, ele mostra a pressão para o operador. Presostato é o interruptor, galera. Ele controla, liga e desliga o queimador com base na pressão, ok? Então ele é um interruptor, né? Então o técnico lê lá o manômetro, 9 bar, ok? O presostato está programado para desligar o queimador em 10 bar. São componentes diferentes, com funções diferentes. O erro é confundir medir com mostrar, né? Manômetro com controlar e atuar. Presostato, tá? Então não confundo mais, galera. Não confunda. É importantíssimo isso, pessoal. Tá? Manômetro, medir e mostrar. Presostato, controlar e atuar. Tá? Presostato, interruptor. Lembrem-se. Não errem mais. Então, na questão 24, né, tivemos uma segurança aí, NR13, né? Então, foi outra sobre segurança. A confusão foi na afirmação. A válvula de segurança, pessoal, PSV, é um dispositivo de controle que liga e desliga o queimador? Não, né, pessoal? Presostato faz isso. PSV é a última barreira da mecânica. Ela alivia a pressão, né? O presostato é o controle que liga e desliga o queimador. Beleza, pessoal? Então, afirmação 2, controle de nível é crítico. 3, ultrassom para corrosão, estavam corretas, né? Ultrassom END, né, como verificamos a integridade e espessura do vaso, como manda NR13. Beleza, pessoal? Então, tomem cuidado com isso. A válvula de segurança é a última, né? É a última barreira, nossa última barreira lá para que não aconteça, né, um acidente fatal, pessoal, tá? Então o erro foi o mesmo da Q17, confundir PSV, né, que é a nossa segurança mecânica, com presostato, controle elétrico. Cuidado, cuidado.
Isso aqui tem que estar no sangue de vocês, pessoal, beleza? Então, na questão 5, caldeiras, pressão, né? Vamos voltar à questão 5. Então, afirmação 3. As flamotubulares são usadas em alta pressão, acima de 100 bar. Falso, pessoal. Flamotubular, fogo no tubo, casco grande, baixa, média pressão. Máximo aí 25 bar. As aquotubulares, água no tubo, tubos pequenos, alta pressão, 100 bar, ok? Então, um exemplo prático aí, o técnico deve saber isso de cor. Se ele vê uma flama tubular, ele sabe que está trabalhando com baixa ou média pressão. Se vê uma aquotubular, ele sabe que o risco é altíssimo. Aqui, pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês erraram por conta, né, achando que a flamotubulares, porque as de placas, né, elas sim, elas trabalham ali com menos pressão, né, que essas caldeiras, flamotubular e aquotubular, né. Aí vocês acabaram confundindo esse tema aí, acredito que seja isso, beleza? Mas lá na flamotubular, quando a gente está falando de casco e tubo, pessoal, quando a gente está falando de casco e tubo, galera, a gente está falando de flamotubular e está falando de água tubular. As duas são casco e tubo, beleza? Mas a flamotubular baixa e média pressão, a água tubular alta pressão, tá? Aí tem um outro tipo de caldeira que é de placa, beleza? Tranquilo, né? Desculpa, o outro tipo, o professor se confundiu aqui, outro tipo de trocador, né? Daí que trocador de placa lá, né? Então, questão 21, vapor úmido. Perguntava, né? O que acontece se o vapor chegar úmido com gotículas de água, tá? Nas pás da turbina, no ciclo Rankine, né? A resposta correta é reduz o torque da turbina e causa erosão. Né? Imagine que pequenas gotas de água batendo em alta velocidade nas pás do metal lá, né, cara? Então, lá na turbina, isso causa erosão, desgaste mecânico e quebra as pás. Além disso, a água não tem energia latente do vapor, então ela não empurra a turbina, perde torque, perde eficiência, beleza? Porque o vapor ele tem 100 vezes mais, lembram lá, galera? 100 vezes mais o volume da água. Então o erro, né, era achar que melhora o superaquecimento. Não, para evitar isso usamos superaquecedor na caldeira, para garantir que o vapor esteja 100% seco. Beleza, pessoal? Aí a caldeira, claro, vai gerar, né, o vapor lá em alta pressão, vai levar esse vapor de alta pressão até esse superaquecedor, ok? Para esse superaquecedor, né, não deixar, né, que passe gotas, né, líquido, né? Tem que somente no estado gasoso, ok? E aí, pessoal, então, então é isso, né? Em geral, mais uma vez, pessoal, estão de parabéns, parabéns mesmo, né? As notas foram excelentes, tá? O professor quer falar mais uma vez aqui, pessoal, a avaliação, né, no modo que o professor passa aqui, né? Isso eu estou falando do professor Carlos aqui. É um entendimento para vocês, pessoal, para vocês verificarem se realmente estão absorvendo, né, toda a matéria, ok? E ao mesmo tempo me dá um feedback no sentido de eles realmente, eu consegui passar todos os dados necessários, né, conseguir transmitir, né, o conhecimento de forma fluida, de uma forma bem tranquila, né? Sem, sem barreiras, ok? Então, para o professor aqui, vocês têm que lembrar o seguinte, professor, eu já me formei, eu já estou tranquilo, já passei essa fase, ok? Então, para vocês que ficam essa dica, né?
Então estudem, revisem o material, saibam aquilo que vocês estão fazendo. Se vocês não têm certeza, principalmente no dia a dia, né, galera? Não tenho certeza, vou buscar essa informação, não vou fazer nada, não vou adivinhar nada, não vou achar, né? Trabalhar no achismo é perigoso na nossa área, pessoal. É perigosíssimo. Né? A maior índice de acidentes aí é de achismo, pessoal, na nossa área. Então, não sejam assim, sejam profissionais que realmente saibam aquilo que estão fazendo. E para que isso ocorra, o que tem que acontecer? Vocês têm que saber, né? Simplesmente saber. E o saber, ó, o professor que está sendo um instrumento para vocês, né? Passando, né? Mais uma vez, lembra que o professor sempre fala isso, né? Fazendo a união do conhecimento com vocês, né? Então, aproveitem esse momento e tentem, né, buscar cada vez mais aí esse aprendizado, beleza, pessoal? Tranquilo, né? Mas assim, mais uma vez, parabéns, vamos lá, vamos seguir, vamos para as próximas agora. Vai ter mais conteúdo, a gente vai entrar lá no ciclo de refrigeração. Vocês vão ver isso aqui, tudo que a gente falou, um pouco de teoria mais na prática, né? Mais no dia a dia de vocês, e vão entender isso, por que que isso é tão importante, tá, galera? Por que que isso é tão importante, beleza? Dito isso, galera, vamos fazer um Kahoot lá então, para a gente ver como que foi essas nossas revisões, as nossas avaliações, para ver se tudo isso realmente está de acordo, né, com o saber. Pode ser, pessoal? O professor vai passar ali para vocês, então. O professor só vai pegar aqui e eu vou passar para vocês lá. O PIN. Copiar link. Tá lá, pessoalzinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Perfeito, pessoal, perfeito. Podem ir saindo da sala, né? E entrem lá no nosso Kahoot. Olha que legal, galera. Muito bom. Show de bola, galera. Ah. Isso aí, galera. Isso aí.
Olha que legal, galera. Então todos entraram. Vamos iniciar nosso combate. Todos preparados? Todos preparados? Vamos iniciar, galera. Paraná! 2, 1 e... A primeira lei da termodinâmica, balanço de energia, afirma que a energia sempre diminui com o tempo, é criada pelo calor de queima, só pode ser usada uma vez, se conserva, não se cria, nem se destrói? E aí, galera? Vamos lá. O tempo também conta, né? Boa, pessoal. Muito bom, muito bom. Ainda tivemos aí 3 pessoas que estão com dúvidas. Vamos ver nossa pontuação. Brennan, 608, Butti, 602, Ivan, Butti, 995, Leonardo Lins, Luan Jackson, 511. Isso aí, galera. Muito bom. Início, primeira perguntinha. Vamos seguir. A segunda lei da termodinâmica define que o fluxo natural do calor é sempre, segunda lei, do frio para o quente, do quente para o frio, do sólido para o gás, da baixa pressão para a alta pressão. Que será? Vamos lá, pessoal. Está fácil, né? Tivemos o quê? Pessoal? De novo! Nós tivemos o pessoal que achou que era do frio para o quente, galera. Sempre do quente para o frio, pessoal. Lembra o que o professor falou? Sempre do quente para o frio. Lembre-se da xícara. Lembre da xícara de café. Vamos ver. Olha a pontuação. Leonardo Lins já disparou na frente com 1.289. O que aconteceu? Tá pausado? O professor não sabe o que é isso. Sinceramente. Sinceramente, o professor não sabe. Não tem problema. Vamos seguir depois. A gente, de repente, faz de novo, né, galera? Vamos lá. Então, vamos avançar para a próxima. 3. Qual o mecanismo de transferência de calor não precisa de um meio material? Condução, convecção, radiação, expansão, pessoal. Vamos lá, pessoal. Está fácil de novo, hein? Não precisa de um meio material. Agora. Qual será? Boa, galera! Agora sim, a radiação e radiação. Muito bom, não precisa de um meio. Lembra que ele se propaga no vácuo, né, pessoal? Lembra lá do Sol aquecendo a Terra. Não esqueçam mais. Vamos ver como é que ficou. Olha, Leonardo Lins já ganhou até sequência de 3 respostas corretas. Que legal, galera. Tá vendo? Já ganhou até um foguinho ali. Vamos lá, seguindo. Um bom isolante térmico, como a lã de rocha, funciona porque tem baixa condutividade K, alta condutividade K, alta convecção, baixa radiação. Olha só, hein, pessoal. A lã de rocha, né, pessoal? Olha, muito bom, galera. Baixa condutividade. A lã de rocha é um excelente isolante térmico e isolante acústico, beleza? Lembre-se lá, ainda teve pessoal que falou baixa radiação. Tá bom. Muito bom. 4 participantes atingiram uma sequência de 3 respostas, pessoal. Legal, Leonardo, Gabriel, Pocoyo do Job, Levi Jackson, João. Vamos lá, pessoal. Avançando. Qual tipo de caldeira é limitada a baixa pressão, né? Devido ao seu grande casco? Aquotubulares, flomotubulares, elétrica ou de grelha? Vamos lá, pessoal. Fácil essa mais uma vez, né? De olho fechado.
Qual é a caldeira que trabalha com baixa pressão, máximo 25 bar? Mais uma vez, pessoal, a caldeira elétrica? É isso que a gente estava falando até agora de caldeira elétrica? Não, pessoal, flamo tubular, lembram lá? É de casco e tubo, são dois tipos, água tubular e flamo tubular. Flamo tubular, máximo, baixa e média pressão, máxima 25 bar. Água tubular, alta pressão, 100 bars, né, pessoal? Vamos ver como é que ficou isso aqui agora. Olha! Já estamos chegando próximo, né? Nosso Pocaiô, o professor não vai falar, Pocaiô. Gabriel, Levi. Ah, o Levi apareceu, cara. Muito bom. João. Cadê as meninas? Poxa, normalmente sempre estavam aí na liderança, galera. Qual o tipo de caldeira é projetada para altas pressões, né? Como uma usinas de energia. Quais são, galera? Aquotubular, flamotubular, a gás ou a óleo? Olha só, que perguntinha. Pergunta dada, né, galera? Pergunta dada. Caldeira que é projetada para alta pressão, mais de 100 bar. Muito bom, galera. Aquotubular. Mais uma vez, pessoal, flamo tubular, baixa e média pressão, 25, né? Bar, nós falamos isso aí na vez passada. Olha lá, Gabriel já assumiu a liderança, seguido por Butti, Leonardo Lins, Luan Jackson e a galera decaiu, hein, pessoal? Cuidado, cuidado. Mais uma. Qual é a função do dreno, a purga de fundo em uma cadeira flamo tubular? Remover o vapor supraquecido, aliviar a pressão, remover lodo e sólidos, ligar o queimador. Por favor, pessoal, por favor. Ah, que orgulho, ninguém acertou. Muito bom, galera, que orgulho, ninguém acertou. Isso aqui, o que está acontecendo? Vocês estão indo contra o professor? Aliviar a pressão, o dreno, a purga de fundo, né? E aliviar a pressão, galera? Não, né? Remover os sólidos, o lodo dos sólidos, né? Vamos ver aí. E agora? Ainda, como ninguém acertou, seguir, né? O ciclo Rankine é o ciclo termodinâmico usado para medir a pressão do ar, resfriar o motor, converter calor em trabalho usando vapor, limpar trocadores de calor. Também tá fácil, hein, galera? Não faça o professor ter um ataque cardíaco, pessoal, por favor. Muito bom, galera, muito bom. Converter calor em trabalho usando vapor. Ok. Medir a pressão do ar. Não, né, pessoal? Então, converter calor em trabalho usando vapor. Muito bom. Esse é o nosso ciclo Rankine. Olha aí, pessoal. Já tivemos aí a mudança de alguns. Qual tipo de calor é absorvido pela água para mudar de fase, virar vapor, sem mudar de temperatura? Calor sensível? Calor latente? Calor de condução ou calor de radiação? Lembram lá, pessoal? Nós temos o calor tal, que ele muda a temperatura. E temos o calor Y, que ele muda o estado físico da matéria. Qual que é esse estado físico da matéria? Calor latente, pessoal. Calor de radiação? Não, né? Não é isso não, pessoal. Não assustem o professor. O professor vai ter que fazer mais uma revisão, não pode, não. Hoje precisa seguir. Então, calor latente, pessoal, tá? Lembrem-se lá. Vamos ver. Já estamos próximos aí. O técnico usa uma bomba d'água para resfriar o motor. Qual o mecanismo de transferência de calor ele está usando? Convecção natural? Convecção forçada? Condução? Radiação? Tá vendo, pessoal? Aqui que a gente já começa a usar o nosso dia a dia, no dia a dia, né? Convecção forçada, galera. Vocês gostaram de radiação, né?
O professor vai ter que passar o videozinho da radiação de novo. É uma convecção forçada, né, pessoal? A convecção natural e a convecção forçada. O senhor não vai falar, senão a próxima é... Então, qual componente é a última barreira de segurança, né, contra uma explosão por pressão? Qual que é a última? Manômetro, presostato, válvula de segurança, controle de nível. E aí, galerinha, nós falamos sobre isso também, né? Muito bom, pessoal. Agora sim, agora ótimo. Vi que agora não tem mais erro aí, né? Não tem mais erro. Válvula de segurança, muito bom. Ela é a nossa última barreira de segurança. O que é incrustação ou fouling? Um bom condutor de calor? Um depósito de sujeira que age como isolante? O processo de purga da caldeira? Um tipo de convecção? O que é a incrustação ou fouling? Ótimo, pessoal. Isso aí, um depósito de sujeira que age como isolante. Muito bom, sem dúvidas aqui, né? O Butch ainda continua na liderança, galera. Luan Jackson, seguido por Paul, Caio, João, Leonardo Lins. Vamos lá. Tem tempo de recuperar. O técnico nota que a perda de carga da ΔP em um trocador de calor aumentou muito. Qual é o diagnóstico? Né? O fluido está muito frio, o trocador está com incrustação obstruído, a convecção natural aumentou, o isolamento térmico falhou. Uma perda de carga, né? ΔP em um trocador de calor aumentou muito. O trocador está com incrustação, pessoal, né? O isolamento térmico falhou, não. O trocador está com incrustação, está obstruindo, pessoal. Ok? Olha aí, o Butch continua em primeiro, Paul caiu, já caiu lá para o quinto lugar, Brenin e João. Qual o instrumento controla? Liga e desliga o queimador da caldeira baseado na pressão, pessoal. Termostato, manômetro, válvula de segurança, presostato. Ele que controla o queimador, liga e desliga o queimador. Com base no quê? Com base na pressão. Presostato, galera. Não. Termostato não. Termostato é o quê? É o relógio, né? É o relógio, onde nós enxergamos, né? E o presostato é a ação, lembram lá? Cuidado, pessoal. Não confundam. Importante, hein? Não confundam. Em um trocador casco e tubo que resfria óleo com água, o técnico encontra óleo na água. Qual a falha? Incrustação ao lado do óleo, vazamento externo na flange, vazamento interno no tubo, falha na bomba de água. Olha só que perguntinha do dia a dia, pessoal, do dia a dia. Isso aí é a vida. Pessoal, vocês não entenderam a pergunta, né? Em um trocador de casco e tubo que resfria óleo com água, ok? Ele resfria o óleo através da água. O técnico encontra óleo na água. Qual a falha? Vazamento interno, pessoal. Vazamento interno, ok? Vazamento externo é se... O quê? Se acontecesse... Né? Se a gente iria encontrar água, né? Beleza? Tome cuidado. Brenin já subiu para segundo lugar, seguido por Luan Jackson, João e Paul caiu. Qual trocador é compacto, de alta eficiência e usa cachetas, gachetas, borrachas para vedação? Trocador de placas, casco e tubo, tubos duplos, radiador.
Lembram-se lá, galera, das placas e das caixetas que fazem o isolamento dessas placas, a vedação, né? Isolamento não, o pessoal falou errado, é vedação. Muito bom, galera. Trocador de placas, excelente. Tá? Não é tubos duplos, não. Luan Jackson, segundo lugar. O que acontece se o vapor do ciclo Rankine chegar úmido com gotas de água na turbina? Aumenta a eficiência? Causa erosão e quebra dos pás? Resfria o condensador mais rápido? Aquece o vapor? Superaquecimento. Causa erosão e quebra das pás. Aquece o vapor, superaquecimento? Não, galera. Tá? Então, vejam a pergunta. Né? O que acontece se o vapor do ciclo Rankine chegar úmido? O vapor do ciclo Rankine chegar úmido. Beleza? Olha só, João assume a liderança, seguido por Butch e Pocayo, que também já tem 3 acertos em sequência. Luan Jackson e Brenin. Está mudando, galera. Está chegando ao fim. Vamos lá. Nas caldeiras flamotubulares, os tubos são fixados em chapas grossas nas extremidades. Qual o nome dessas chapas? Aí eu vou pegar o pessoal, hein? Qual é o nome dessas chapas? Banflers, espelhos, cachetas ou casco? Tá? Os tubos fixados em chapas grossas nas extremidades. Lembram lá do desenho, galera, da caldeira? Eu falei que eu ia pegar vocês? É espelhos, galera, tá? Por quê? Porque os bufflers ou defletores, lembram o que ele faz? A entropia. Então eles ficam entre, né, o casco ali, para que a água vá, bata e faça esse ciclo, né? Aumente aí o ciclo da entropia, tá? Então esses são os bufflers. As cachetas não, pessoal. As cachetas, nós só temos cachetas lá nos trocadores de calor, né? Lá de placas, né, pessoal? Então não tem a ver com casco. Casco também não quer dizer, né, pessoal? Então é os espelhos, beleza? Ninguém acertou essa, que tristeza. Mesma pontuação. Então o técnico nota que a temperatura da chaminé, a exaustão está muito alta. O que isso indica? Alto rendimento, baixo rendimento, calor sendo jogado fora, muita água na caldeira, pouco combustível no queimador. Cuidado para não confundir, galera. A temperatura da chaminé está muito alta. Isso aí, pessoal, baixo rendimento, o calor está sendo jogado para fora, né? E isso a gente não quer, lembra? Então tomem cuidado, pessoal. Pouco combustível no queimador? Não. Né? Alto rendimento? Não. Né? Tá tendo baixo rendimento, porque né, o calor ele está sendo desperdiçado. Butch assume a liderança, seguido por João, Luan, Brenin, Pocayo. Vamos lá, pessoal. Qual a função dos bufflers, chicanas, em um trocador de casco e tubo? Isolar o casco termicamente, aumentar a turbulência do fluido do casco, filtrar o fluido, aliviar a pressão PSV. Tá vendo? Dei essa questão para vocês, né, pessoal? Agora sim, nós vamos saber, vamos saber. Como assim, galera? Filtrar o fluido? Os bufflers, lembra que o professor mostrou para vocês na última ali? Os bufflers ou chicanas, né? Aumentar a turbulência, a entropia. Lembra-se de turbulência, né? A entropia lá a entropia é a turbulência do fluido, né? Tá ok? Então, cuidado, cuidado. Pódio! Terceiro lugar temos Luan Jackson. Segundo lugar temos Brenin, nosso grande campeão. Em primeiro lugar, cadê ele?
Buti, muito bom, galera, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito legal, muito legal. Querem fazer mais uma vez ou não? Muito bom, galera, muito bom. Parabéns, pessoal, parabéns. Foi muito legal. Pessoal, então nós vamos seguir dessa mesma metodologia, ok? Para as próximas aulas. Amanhã nós teremos aí manutenção, né? E tecnologia mecânica. Vamos fazer a mesma recuperação, depois passaremos para a nossa revisão. Então teremos o nosso Kahoot novamente, tá? Então tragam um celular amanhã, pessoal, para a gente fazer juntos, né? Beleza? Semana inteira, né? Sexta-feira também, segunda-feira também. Vamos seguir dessa forma, ok? Mas estão todos de parabéns, muito bom, o professor ficou muito feliz, muito feliz. Pessoal, mais uma atençãozinha aqui, galera, tá? Que é o que? Tomem cuidado lá que nós temos as nossas atividades, pessoal, tá? Preciso que vocês entreguem aquelas atividades, né? Não esqueçam, né? Todas as matérias nós temos uma atividade pelo menos. Elas precisam ser entregues para a gente compor a nota. Senão, não vai fechar, galera. Não vai fechar. Tá? Não esqueçam. Beleza? Todo mundo de acordo aí? E aí, pessoal, agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Quero saber um pouquinho de vocês. As dúvidas, eu vi ali que no nosso Kahoot também, né? Vocês tiveram algumas dúvidas em relação a algumas perguntas. Isso é fato mesmo? Hum, realmente, o Kahoot ele é bom, mas... Ah, sim, posso mandar, sem problema. Uhum. Mando sim, sem problema, prof. Aí hoje ainda eu mando aí os links, tá? Aí o pessoal dá uma olhadinha. É isso aí, Bruna. Então, é assim mesmo, né? Então, principalmente agora nesse Kahoot, né? No Kahoot a gente tenta acertar, né, o mais rápido possível. Então, a gente acaba perdendo um pouco da concentração. É normal, tá? É normal. Mas, assim, nas provas, tomem cuidado, né? Que vocês têm tempo hábil para fazer, então leiam bem. Claro que a gente fala também a respeito de pressão, né? Nós teremos pressão dentro do nosso setor, onde nós iríamos trabalhar, mas não podemos cair nelas. Mais uma vez, galera, quando nós erramos, pessoal, nós acabamos mexendo com a vida, né, das pessoas. Imagine lá na caldeira, né, pessoal, se a gente não faz a manutenção de forma correta, essa caldeira acaba explodindo. Imagine, acaba causando aí um acidente fatal, gravíssimo, né, pessoal? Tomem bastante cuidado, beleza, prof? Tranquilo, maravilha. Prof, podemos encerrar por aqui? Aí o pessoal já vai dando uma olhada aí, eu já vou também colocando lá as atividades, né? Beleza? Então, pessoal, tenham um excelente dia, até amanhã. Tchau, tchau.